Então, lá no nosso dicionário, o que significa a palavra denotação? A gente encontra o conceito de substantivo feminino, sentido próprio de uma palavra ou qualquer outra coisa, desprovido de ampliações ou modificações em seu significado. Relação objetiva de significado entre a representação, símbolo, som, ícone e o conceito estabelecido por eles. Ação ou efeito de denotar. Este é o conceito que a gente encontra no dicionário, de denotação. O conceito de conotação, ele é bem mais curto, né? A conotação também é um substantivo feminino e significa algo que uma palavra ou coisa sugere. Então, a gente tem os dois conceitos aqui. Denotação é o sentido literal da palavra, é o sentido objetivo. A gente pode dizer que a denotação é aquilo que traz o conceito, aquilo que está descrito no dicionário. Já a conotação é o que a gente utiliza no sentido figurado, no sentido simbólico. É aquilo que a gente não vai usar especificamente no conceito da palavra. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui para que isso fique mais claro em relação à denotação e à conotação, como a gente consegue distinguir uma da outra, e aí vocês vão notar o quanto a gente utiliza essas palavras no nosso dia a dia, né? A denotação, obviamente, a gente utiliza talvez com maior consciência, mas a conotação ela é tão utilizada quanto. Então, eu trago aqui para vocês uma palavra, a palavra ouro. O que a gente entende por palavra ouro? Quando a gente fala ouro, a primeira coisa que a gente pensa é ouro, material, né? Aquilo que tem valor. Então, se a gente olhar a seguinte frase, né? Se a gente analisar a seguinte frase: dei de presente um anel de ouro. Aqui eu estou usando o ouro na questão do material daquele presente que eu dei. Dentro dessa frase, a gente está utilizando o sentido conotativo ou o sentido denotativo. Nessa frase, dei de presente um anel de ouro, usamos a denotação. Por quê? Eu estou dizendo que o anel que eu presenteei a alguém, o material do qual ele é feito é de ouro. Então, é o sentido figurado, é o sentido literal da palavra, tá? É aquilo que está no conceito de ouro. Se eu utilizar Camila é uma menina de ouro, eu já estou usando outra expressão. A Camila, ela é uma pessoa. Ela não é feita de ouro. Então, aqui eu estou usando a conotação para dizer o quanto a Camila é valiosa, o quanto ela tem valor, e eu sugiro, né, a palavra ouro. Então, eu uso o sentido conotativo. Outros exemplos que a gente pode ter aqui dentro do nosso dia a dia, dentro de frases que a gente acaba utilizando de conotação e denotação. A cara da menina está toda pintada e Joana quebrou a cara. Vocês conseguem identificar em qual das frases está a conotação e em qual frase está a denotação? Se eu digo que a cara da menina está toda pintada, eu estou dizendo que o rosto dela está pintado. Então, aqui eu estou usando a denotação. Já Joana quebrou a cara, eu tenho ambos os sentidos. Eu posso dizer, dentro do contexto no qual esta frase está inserida, se a Joana quebrou a cara. Então, ela achou que era uma coisa em determinada situação e era outra. Aqui ela quebrou a cara, num sentido conotativo. Bom, mas se eu usar essa frase porque a Joana estava andando de moto, sofreu um acidente e literalmente quebrou a cara, então ela vai se adequar a um sentido denotativo. Vai acabar em pizza.
vamos jantar pizza, aqui eu tenho também o sentido conotativo e o sentido denotativo, respectivamente. Então, vai acabar em pizza é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Aquilo que, enfim, não vai dar em nada, né? Vai dar marmelada, usando mais uma conotação, ele vai acabar em pizza. E se eu vou questionar para minha família, enfim, o que a gente vai jantar, e eu pergunto, vamos jantar pizza? Eu estou falando denotativo, né? Estou usando o sentido literal da palavra. Eu quero comer pizza, o alimento pizza. Soltei os cachorros para que pudessem passear. Ela vai soltar os cachorros quando descobrir a traição. Então, aqui eu estou usando também, né, a ação de soltar os cachorros em ambos os sentidos. No sentido denotativo, que é para que eles pudessem passear, para que eles ficassem soltos, para que eles pudessem correr, e no sentido conotativo, né? Então, se alguém descobre uma traição, ela vai soltar os cachorros. É no sentido figurado, né? Ela vai ficar muito brava. Então, mais outro exemplo, né, de conotação e a denotação. Tanto a conotação como a denotação, elas também são muito utilizadas em charges, né? A gente tem muitas charges por aí, nos dois sentidos. Nessa charge que eu apresento para vocês agora, ela tem a seguinte frase: aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Nessa única frase, eu tenho os dois sentidos. Eu tenho tanto a conotação quanto a denotação. Se a gente analisar a frase com a imagem, eu posso, no sentido denotativo, entender que, se eu pegar a alface do fim da base dessa pirâmide, as cabeças de alface que estão no topo vão rolar. Por quê? Porque eu vou tirar a base dessa pirâmide e, num sentido, novamente, denotativo, essa pilha vai acabar caindo. A mesma frase eu posso utilizar num sentido conotativo. Então, aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Por quê? Se eu pegar lá embaixo, não que as cabeças de alface vão rolar, e sim as cabeças de quem pegou a alface da base é que rolariam. E, na verdade, num sentido conotativo, elas não iriam rolar. Então, a pessoa que colocou este aviso ficaria muito brava. Por quê? Porque toda a pirâmide seria desfeita. Então, aqui é um exemplo muito simples, muito claro de como, em uma única frase, a gente consegue ter os dois sentidos. Tanto o sentido literal quanto o sentido figurado. O sentido literal é o denotativo e o sentido figurado, o conotativo. Outro local que a gente tem a presença muito forte, tanto da denotação quanto da conotação, são nas músicas. Então, aqui, pra gente, nessa aula, né, nessa videoaula, eu trouxe uma música que acredito que todo mundo, a grande maioria, deva conhecer, que é uma música do Raul Seixas, que se chama O Dia em que a Terra Parou. Então, um pedacinho da música que eu coloquei ali, né, na parte que eu transcrevi para vocês, essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei, com o dia em que a Terra parou, com o dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse um combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém. O dia em que a Terra parou. E ali ela repete essa mesma sequência. Obviamente, aqui, a gente está usando, né, o Raul Seixas, ao compor esta música, ele usou o sentido conotativo para referência de a Terra parou. A gente sabe que a Terra não para, né? A gente sabe que a Terra parou
ela só pode ser utilizada aqui num sentido figurado. Então, a Terra ela não vai parar. Ele vai usar diversos exemplos dentro da música, né? Como o transcrito, ninguém saiu de casa, como se fosse um combinado com todo mundo, porque a Terra parou. Então, num sentido conotativo. Ele insinua, ele quer dizer que a Terra parou porque ninguém saiu de casa. E aí eu trago um pouquinho da música para vocês ouvirem. Essa noite tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, no dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia que a terra parou, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Então, né, um pedacinho da música para que vocês consigam, daqui a pouco, se no transcrito, enfim, não conseguiram reconhecer, com a música tocando, acredito que a maioria de vocês já tenha escutado em algum momento esta música. Então, para a gente finalizar, tá? Eu trago aqui uma dica em relação à conotação e à denotação. Embora seja um conteúdo que a gente vivencie diariamente, né? Acredito que a maioria das pessoas, se não todo mundo, acaba utilizando a conotação no seu dia a dia, nas suas falas. A gente utiliza muito, como foi dito durante a aula, em charges, em peças publicitárias, então ela está muito presente, né? Esses dois conceitos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. O que a gente traz de dica? O que eu trago de dica aqui para vocês? Tá? Daqui a pouco a gente sabe o conceito, a gente sabe, bom, que a conotação é o sentido figurado, né, que é aquilo que sugere algo, a denotação é o sentido literal, né, é o conceito. Mas daqui a pouco, em determinado momento, eu posso me confundir e acabar esquecendo. Nossa, eu sei o que é o conceito de conotação, eu sei o conceito de denotação, mas eu me confundi. Agora eu não sei qual é qual. Então, uma dica que é bem legal, uma dica bem valiosa, é que denotação é aquilo que está no dicionário. Então, a gente consegue fazer este vínculo, né, este casamento. Denotação é igual a dicionário. Obviamente, conotação é aquilo que sugere. Então, é uma dica fácil, né? Só para que fique como um recorte e uma recordação, caso em algum momento a gente acabe esquecendo qual é o